Oi, gente, tudo bom? Aqui é o professor Hermano, professor de História, e na nossa aula de hoje eu vou falar para vocês sobre a Revolução Industrial. Vem comigo então! Dando sequência ao nosso conteúdo do primeiro bimestre, que a nossa unidade temática é ainda falar sobre o mundo contemporâneo, o antigo regime em crise, o nosso objeto de conhecimento hoje é falar da Revolução Industrial, os impactos que essa revolução teve na produção, na circulação de povos, de produtos, de culturas. Então, toda a nossa videoaula vai ser para desenvolver a habilidade 03 de História do oitavo ano, que é analisar os impactos da Revolução Industrial, essas relações de trabalho, produção, circulação de povos, produtos e culturas. Então, quando a gente fala em Revolução Industrial, a gente tem que tentar entender o que o nome desse fato histórico significa. Então, revolução é um grande acontecimento, uma grande mudança que há em algo. E industrial nos lembra o quê? Indústria, fábricas, comércio. Então, a revolução industrial é um período formado por um conjunto de mudanças tecnológicas que vão impactar o quê? A produção, vão impactar a economia, a sociedade daquela época. Então, quando a gente se refere à Revolução Industrial, a gente está falando do século XVIII, a gente está falando da Inglaterra, porque a Inglaterra vai ser a pioneira, a primeira a ter essa revolução, esse desenvolvimento tão drástico na sua economia, na sua indústria. E a gente vai ver que isso vai influenciar o quê? A formação da economia que a gente tem hoje, do capitalismo. Então, assim, o nascimento da indústria vai ser muito importante porque ele vai transformar a vida da humanidade, ele vai acelerar a produção, o consumo das mercadorias, a exploração dos recursos que o nosso meio ambiente, que a nossa natureza nos oferece. E a revolução acaba, querendo ou não, né, sendo responsável por transformar tudo o que a gente conhece hoje em dia, tanto na questão da produção quanto na questão do trabalho. Então, para a gente entender por que a Inglaterra foi a pioneira, a primeira nesse processo, a gente tem que voltar um pouquinho, relembrar alguns acontecimentos da nossa aula anterior, da nossa aula que foi sobre as revoluções políticas inglesas. Então, a gente viu que na história inglesa houve vários momentos que a Inglaterra foi governada por vários reis diferentes, né, por monarquias que tinham às vezes diferenças de pensamentos e que num governo ou outro havia muitas conspirações para derrubar aquele rei específico, colocar outra pessoa no poder e por aí vai. Então, no finalzinho da nossa aula anterior, nós comentamos sobre um período que a Inglaterra saiu de uma monarquia absolutista, onde aconteceram algumas revoluções importantes lá, tanto que teve, por exemplo, um período que a Inglaterra virou o quê? Virou uma república. E lembra que ela foi governada pelo Oliver Cromwell e que ele acabou subindo o poder na cabeça dele, ele acabou tendo muita autoridade, sendo muito autoritário com o povo inglês. Então, uma coisa que ele fez muito importante, que vai influenciar futuramente para a Inglaterra virar uma potência, é quando ele instituiu os atos de navegação. Ou seja, ele fez uma lei que decretava que qualquer mercadoria que fosse comprada ou vendida pela Inglaterra tinha que ser obrigatoriamente transportada por navios ingleses. Então, isso era uma forma dele controlar a economia do seu país, obrigar tanto o produto que saía quanto o produto que entrava na Inglaterra a gerar impostos, a gerar lucros para sua nação. Tirando isso, houve a Revolução Puritana, né, a Revolução Gloriosa, que também ajudou a enfraquecer o poder real da época, da monarquia que tinha na Inglaterra, e começar a dar o poder para quem? Ao parlamento, a membros do povo, da burguesia, que iam influenciar as decisões políticas da Inglaterra. Então houve a Revolução Gloriosa, que foi aquele complô, digamos assim, entre membros da burguesia, do parlamento inglês, com alguns membros da família real, para cortar, né, impedir a sucessão do trono de determinada pessoa e eles assumirem e terem mais influência no governo inglês. Então nós vimos que na Revolução Gloriosa o parlamento conspirou com alguns membros da família real, no caso a filha e o esposo dessa filha do rei atual da época, para que eles ficassem no poder em vez do pai da moça, e aí assinasse um acordo, uma declaração de direitos, uma constituição onde limitasse esse poder desses reis, que os reis iam depender
da consulta ao parlamento, das tomadas de decisão. Então, isso vai influenciar muito o futuro da política e da economia inglesa, porque agora não tinha mais um rei absolutista que mandava, que governava, que decidia tudo. Era o parlamento, era um grupo de pessoas, de políticos, formado por quem? Por burgueses, pela burguesia, pelos comerciantes, famílias ricas, influentes da época. Então, olha só, outra mudança significativa que vai levar a Inglaterra a ser a pioneira, a primeira, foi a questão da lei dos cercamentos. Então, lá no século XVII, finalzinho do século XVII, mas principalmente no século XVIII, que vai surgir? Vai surgir uma lei onde várias terras que eram terras comuns, que eram usadas por todos, usadas pelo povo, vão ser transformadas em pastos. Então, essas famílias pobres, camponesas que moravam nessas terras, elas vão ser obrigadas a sair do seu pedacinho de chão. Por quê? Porque o governo vai criar pastos para criar ovelhas, para gerar lã. Lã para quê? Para atender as fábricas inglesas que produziam o tecido naquela época. Então, essa lei do cercamento obriga a população inglesa do campo a sair do campo e ir para a cidade, que é o que a gente chama de êxodo rural. O que é o êxodo rural, então? Sair do campo para ir morar, tentar a vida, tentar uma condição melhor na cidade. Se a Inglaterra, então, teve leis que favoreceu ela ser a primeira, teve essa questão da lã, dos cercamentos, da indústria têxtil, né, da indústria do tecido, o carvão e o ferro vão ser determinantes para que tudo isso tivesse esse sucesso. Porque essas máquinas que vão trabalhar nessas indústrias que vão surgir na Revolução Industrial vão depender do combustível. Que combustível que é esse? O carvão. Então, inicialmente, o carvão que eles usavam nessas máquinas era o carvão vegetal, aquele que é usado, produzido a partir do que? Da madeira, da queimação, né, da queima das madeiras. Então, depois de algumas décadas, que vai ter o carvão o quê? Um carvão mineral, extraído do solo, que vai ser usado na produção dessas indústrias. Então, devido a essa grande reserva de carvão e também de ferro que vai ser usado nessa indústria, na construção dessas máquinas, a Inglaterra consegue se desenvolver desenfreadamente, né? Ou seja, só dava ela, ninguém conseguia impedir o seu sucesso, o seu desenvolvimento. E aí, então, quando a gente fala em revolução industrial, surgimento da indústria, a gente tem que falar um pouco do trabalho. Como será que era o trabalho na época da Revolução Industrial? Como será que era esse trabalho antes da Revolução Industrial? Então, o trabalho antes da Revolução Industrial era um trabalho mais artesanal, ou seja, tinha o artesão, aquela pessoa que fabricava as coisas, a sua mercadoria, muitas vezes na sua própria casa, na sua própria oficina. E esse artesão, então, normalmente ele trabalhava sozinho, ou então em duas, três pessoas, com poucos assistentes. E esse artesão ele acompanhava a produção inteirinha. Então vamos imaginar um marceneiro. Naquela época bem antiga, né? Desde a Idade Média, por exemplo, até um pouquinho antes da Revolução Industrial, esse marceneiro ele sabia produzir o seu produto por inteiro. Então, para ele fazer uma mesa de madeira, ele mesmo ia lá na floresta, cortava a madeira, lixava, pregava, colava, vendia essa mesa prontinha ali para quem tivesse interesse. Então, isso que é um trabalho artesanal, um trabalho manual, né, composto por uma pessoa, por poucas pessoas, produzindo algo do início ao fim. Então, esse tipo de trabalho vai gerar um sistema o quê? Doméstico. O que seria esse sistema doméstico? Agora, em vez do artesão produzir tudo do começo ao fim, sair para vender o seu produto, ele ficava na sua casa, aceitava as encomendas de uma outra pessoa e aí entregava essa encomenda para essa outra pessoa e essa outra pessoa vendia aquele produto e lucrava com isso, revendia
a produção final desse artesão. Então isso a gente chama de sistema doméstico. Você trabalha em casa, não sai de lá, mas o que você produz é vendido fora da sua casa por uma outra pessoa. Com a Revolução Industrial, então, as coisas começam a mudar. Surge a figura do patrão, digamos assim, do empresário que vai patrocinar, financiar ou que vai encomendar esse produto para alguém. Então, com a Revolução Industrial, houve uma grande transformação nesse modo de produção das mercadorias. Vai surgir então o que a gente chama de manufaturas. O que é uma manufatura? É uma espécie de mini fábrica, digamos assim. Então eram várias pessoas reunidas num ambiente, num lugar, e elas iam trabalhar na produção de uma mercadoria. Só que lá dentro dessa produção, cada pessoa ia ficar responsável por fazer uma parte daquele produto. Então, se vocês olharem essa imagem aí do nosso slide, mostra uma espécie de fábrica de sapatos. Então, tem várias pessoas trabalhando nessa fábrica de sapatos, só que as funções estão divididas. Então, por exemplo, tem um homem ali tirando molde no pé do cara que está comprando o sapato. Tem um outro menininho trazendo um calçado para ser experimentado. Tem outro cara cortando o couro que vai fazer o sapato. Tem um povo lá atrás ali numa mesa, provavelmente martelando, montando, colando esse calçado. Então, olha lá, reunia várias pessoas num ambiente para produzir uma mercadoria, só que cada trabalhador é especializado em produzir uma coisa dessa mercadoria. Então a gente percebe o quê? Que esse trabalhador foi perdendo o controle daquela função que ele tinha. Se antigamente o trabalhador sabia fazer tudo, produzir um produto do começo ao fim, agora não, cada um ia começar a produzir um pedacinho daquele produto e o esforço conjunto de todos ia gerar aquela produção final. Então, depois desse trabalho que começou artesanal, que começou nessas manufaturas controladas por um empresário, alguém que agrupava esses artesãos e faziam esses artesãos trabalhar para eles, vai surgir o quê? As maquinofaturas. Então, o que é a maquinofatura? Vai ser a máquina chegando para auxiliar o homem na produção de algo. Então, mais uma vez agora, esse trabalhador ia perder mais ainda o controle que ele tinha sobre essa produção, sobre conhecer como fazer o todo de um produto. Porque agora cada um ia estar na sua função, operando uma máquina, fazendo um trabalho específico, para depois, né, a união desses trabalhos todos específicos, gerar a produção final. Então, nessa época da Revolução Industrial, vai ocorrer o que? A mecanização da indústria. Vai surgir as máquinas para auxiliar o trabalho humano. Agora não era tudo mais manual. E aí então surge, já que o grande forte da Inglaterra era a indústria de tecidos, vão surgir os teares, as máquinas de fazer tecido. Inicialmente, o tear mecânico manual, ou seja, que dependia da força humana a rodar essa manivela, fazer a máquina funcionar para tecer esses fios. E depois, então, com a descoberta do vapor como energia, né, de queimar o carvão, produzir esse vapor e fazer as máquinas funcionarem, vão surgir o tear mecânico a vapor, como é o que está na imagem aí para vocês. Quem foi o responsável, né, por aperfeiçoar essas máquinas a vapor? É o James Watt. Em 1769, ele então começa a aumentar a produtividade, a velocidade das máquinas da época, devido ao quê? A substituição da força humana ou da força animal pela força, pela energia produzida pelo vapor. Então, graças à Revolução Industrial, essas transformações que a Inglaterra vinha passando, que vai haver uma maior circulação de pessoas, de mercadorias e de culturas pelo mundo. Então vai ser nessa época que vai surgir os trens,
os navios a vapor, o telégrafo. Todas essas coisas vão ajudar o quê? A encurtar o mundo, digamos assim. Vai aproximar as pessoas de diversas partes do mundo. Então, inicialmente, vai surgir esses navios a vapor, vai surgir esses trens devido à indústria do carvão. Ou seja, tinha muito carvão para produzir energia. Tinha então que pensar mecanismos, ferramentas, coisas que utilizassem esse carvão. Então a indústria, essas máquinas, vão se mover a todo vapor, digamos assim. E aí o que acontece? Começa a surgir, a desenvolver, a investir nos trens, nas estradas de ferro. Para quê? Para transportar esse carvão que era retirado das minas para levar para lugares mais distantes, onde esse carvão ia ser utilizado como combustível nas máquinas das fábricas. Então a gente vê aqui uma foto dos mineradores trabalhando numa mina de carvão. Então eles tinham que ir lá, entrar nesses lugares escuros, muitas vezes úmidos, ficar cavando, procurando carvão, pôr num carrinho, tirar esse carvão da mina e aí transportar ele até um local para ser vendido para as indústrias. Então vai surgir os primeiros trens a vapor com esse objetivo de pegar esse carvão da mina e levar para lugares mais distantes para ser usado nas fábricas. Mais tarde, então, e que esses trens vão ser mais modificados, mais desenvolvidos para começar a levar não só essas mercadorias, mas também pessoas de um lugar para outro. Então, para vocês terem uma noção, é em 1830 que surge o primeiro trem, né, a primeira linha férrea que vai levar, que vai transportar mercadorias e passageiros de um lugar para outro. Então, outra coisa muito importante foi o telégrafo. O que foi o telégrafo? Nossa, é o, sei lá, o bisavô do telefone. Era a forma que tinha de se comunicar por longas distâncias. Então, como que ocorria essa comunicação nesse aparelho, um telégrafo? Existia um código, que é o código Morse. Então, de acordo com o que você batia o dedinho nessa peça do telégrafo, ela gerava um barulhinho, um código. Então, dependendo do ponto que você batia, o espaçamento entre uma batida e outra, esse código significava letras. E aí a pessoa do outro lado que recebia esses sinais, esses códigos, traduziam em letras, em mensagens. Então, o telégrafo foi muito importante para ajudar a transmitir informações de um lugar para o outro. Ajudou em vários campos. Então, o telégrafo foi útil, para você ter uma noção, no comércio, porque os capitalistas poderiam administrar suas empresas numa longa distância, mandando orientações para essas fábricas. Ajudou os governos em fins militares de guerras para enviar uma mensagem secreta ou que quase ninguém captasse. Ajudou esses governos a administrarem melhor o seu país, ajudou as pessoas a se comunicar, um familiar falar com um parente mais longe, ou fazer então viabilizar algum comércio, fazer uma negociação comercial à distância, usando esse método de comunicação. Até mesmo a questão da mídia da época, da imprensa, acabou sendo muito beneficiada pelo telégrafo, porque você podia mandar notícia de um país para outro e aí saía então notícias nos jornais, notícias recentes de lugares até então distantes, que ia levar meses para aquela notícia, né, ser conhecida naquelas áreas. Nessa época então surgiu os barcos a vapor. Além das locomotivas que a gente já citou há pouco, como por exemplo essa daqui da foto, que foi a primeira criada, construída lá em 1804, os barcos a vapor também foram muito úteis para ajudar a transportar pessoas, ajudar a transportar mercadorias, a diminuir essa distância entre os locais, como já dissemos anteriormente. Então, com tantas coisas acontecendo nessa Inglaterra, nesse período de tempo, tantas mudanças políticas, sociais,
É lógico que isso ia influenciar a forma da sociedade da época se organizar. Então, quando a gente fala em Revolução Industrial, a gente tem que ter em mente que existiam dois grupos muito distintos, antagônicos, né, que iam contra o outro, mas que um sem o outro não existia. Que grupos são esses? A burguesia. Então, como eu disse, a burguesia é aquele grupo formado pelos proprietários das fábricas, pelos donos das máquinas, pelos banqueiros, pelos comerciantes, pelos donos das redes de transportes, pelos fazendeiros que tinham empresas agrícolas. Essa é a classe dominante, é a classe que vai gerar a oportunidade de emprego, que vai explorar o trabalho do outro grupo, da outra classe, que é o proletariado. Então, ainda falando sobre a burguesia, sobre os burgueses, o que é um burguês? Essa palavra burguês vem da palavra burgo, que lá na Idade Média significava várias pessoas que viviam numa cidade e que trabalhavam no comércio, no artesanato. Então, burguês, burguesia, significa o quê? Pessoa que tem dinheiro, pessoa que tem poder, influência política, influência comercial. E quem trabalha então para esses burgueses? É o proletário, é o operariado, é o trabalhador que vai depender desse serviço para receber um salário, para ter uma vida mais digna, para poder comer, ter um lugar para dormir. Então a gente vê muito bem isso contrastado nessas imagens, os burgueses bem vestidos, com cartolas, dinheiro, e o povo, né, o proletariado, o trabalhador, sendo explorado, vendendo a sua força de trabalho nas fábricas. Então, se agora surgiu esses dois grupos, é lógico que eles viviam em condições diferentes. Então, a classe média, a classe rica, a burguesia, vivia em bairros luxuosos, né, com bastante condições, onde tinha saneamento básico, ou seja, tinha lugar que escoava as fezes das pessoas, ou que recebia água. Tinha Eram bairros normalmente bem iluminados, que não eram poluídos, que não se tinha muito barulho. Em compensação, a população pobre, o trabalhador, tinha que morar onde? Em bairros pobres, em bairros que faltava então iluminação, que faltava serviço de saneamento, que faltava condições dignas de vida. Vocês terem uma noção, olha essas fotos então do nosso slide que mostra esses bairros operários, ou seja, os trabalhadores construíam casas, moravam em bairros sujos, barulhentos, porque eram lugares próximos às suas fábricas, próximos ao trabalho. Eles não podiam morar num lugar distante, senão como que eles iam chegar no serviço? Então, sempre ao redor dessas fábricas foram surgindo o quê? Esses bairros de trabalhadores vivendo nessas condições precárias, desumanas, mas necessárias, já que eles precisavam do trabalho para sobreviverem. Então, nesses bairros tinha muita o quê? Doenças. Era muita gente morando junta, em lugares estreitos, apertados, sujos. Então, assim, as condições eram péssimas. O povo adoecia muito, pegava cólera, tuberculose, e isso atrapalhava a vida deles, o trabalho deles. Como que era o dia a dia, então, nessas fábricas? Bom, como eu disse, o povo que fugiu, né, teve que sair do campo e tentar uma oportunidade na fábrica, ou melhor, na cidade, não tinha uma jornada de trabalho muito fácil, não. O dia a dia deles nesses espaços eram ruins. Pra vocês terem uma noção, o trabalho deles eram algo entre 14 a 16 horas diárias de trabalho. Normalmente, eles paravam rapidamente, meia hora, mais ou menos, 20 minutos, para fazer uma refeição, né, no horário de almoço. Era assim, pausas muito pequenas. Era bem precária a situação desse trabalhador. Então, olha só, trabalhava muitas horas, comia mal, porque comia na fábrica, tinha pouco tempo de descanso. E a disciplina nessa fábrica ela era muito rígida. Então, pra vocês terem uma noção, tinha fábrica que não era permitido que o trabalhador levasse um relógio. Por quê? Para ele não ficar
perdendo tempo olhando o relógio ou controlando o seu trabalho. Quem ia controlar esse trabalho, esse tempo, era o patrão, era o fiscal, era o supervisor que aquele setor ia ter. Então, acontecia muitas trapaças. Por quê? Porque a vida daquele trabalhador dependia da organização, do controle de um relógio que tinha na fábrica. Então tinha patrão que atrasava o relógio para eles ficarem mais tempo lá, os funcionários trabalhando e produzindo mais, gerando mais lucro. Tinha várias estratégias para tirar proveito desses trabalhadores. Então, o supervisor era o responsável por quê? Por vigiar, por cobrar a produção desses trabalhadores. Tirando isso também, era muito comum que esses trabalhadores desenvolvessem várias doenças, doenças respiratórias, porque as máquinas geravam muita poluição ali onde eles trabalhavam, ou eles inalavam algum produto que eles usavam mais. Por exemplo, as pessoas trabalhavam na mina para tirar o carvão para usar na fábrica. Lá a condição era desumana, um lugar úmido, sujo, com risco de vida, onde poderia desmoronar a mina enquanto estava escavando e você morrer soterrado. Então a condição era complicada. Tirando isso, dependendo do serviço, que o movimento era muito repetitivo, ficar, sei lá, colocando linha na máquina, costurando, isso causava o quê? Desgaste nas articulações, nos ossos desses trabalhadores, gerando o quê? Dores para esses funcionários. Então, naquela época, se ocorresse um acidente de trabalho, você não recebia nenhuma indenização, você não tinha nenhuma ajuda do governo ou do dono da fábrica. Se você causasse um acidente, provavelmente você ia ser punido por isso. Iam arrancar o seu pagamento para você arcar com a despesa que você causou pelo prejuízo. Se você tivesse um acidente que você perdesse, sei lá, um braço, um dedo, uma perna, que acontecia muito de enroscar na máquina, a pessoa se distrair, tão cansada, cochilar e perder uma parte do corpo nessa máquina, o problema era seu, você não tinha nenhuma garantia, nenhuma indenização. Você ia ser mandado embora e vida que segue. Iam substituir você por um outro trabalhador. Por quê? Porque a Inglaterra tinha muita mão de obra, tinha muita gente precisando de trabalho, muita gente querendo um emprego. Então, o trabalhador ou funcionário ele era descartável, não cumpriu a regra, não fez o que o patrão, o supervisor mandou, vai embora, porque com certeza tem mais pessoas querendo o seu lugar. Então, você tem uma noção, nessa época também tinha um grande incentivo ao trabalho infantil. Olha essa foto do nosso slide, então, um menininho ali varrendo a fábrica, dois ao fundo, né, enquanto o supervisor vigia o trabalho deles. Então, por que eles usavam o trabalho infantil? Porque a criança acabava trabalhando ao mesmo tempo, muitas vezes, que um adulto, e eles recebiam bem menos que um adulto. Então, tinha fábricas, por exemplo, que eles contratavam órfãos. Aquela criança, aquele jovem não tinha família mesmo, vai lá trabalhar na fábrica e vai ganhar, tirar o seu sustento nisso. Mas a maioria das vezes, mesmo as famílias, já ia o pai trabalhar, a mãe trabalhar e precisar de dinheiro, ganhar um pouco, ganhar uma miséria, já levava o filho para trabalhar também. Não tinha uma escola obrigatória, pública, que essas crianças tinham que frequentar. Elas ficavam lá, junto com seus familiares, trabalhando nesses lugares para ajudar no complemento da sua renda. E aí então, o trabalho feminino também foi muito utilizado naquela época. E elas sofriam, as mulheres, essa mesma questão das crianças, de receber menos. Então, usava-se o trabalho feminino, porque também as mulheres trabalhavam o mesmo tanto que o homem e receberiam bem menos que eles. Então, olha só, né? Como era vantajoso para esse industrial contratar um homem que já pagava pouco, bem mal, aí pegava a mulher que ia pagar mais mal ainda, e as crianças, então, mais mal ainda que a mulher e que o homem. Ou seja, era lucro atrás de lucro. Pensando nessa exploração que esses trabalhadores sofriam no seu dia a dia na fábrica, vão começar a surgir organizações, movimentos para tentar conquistar os direitos para esses trabalhadores.
Então, dois movimentos bem famosos que tiveram durante ali o período, a primeira fase da Revolução Industrial, foi o movimento do ludismo e o movimento do cartismo. O que foi isso então? Vamos entender. O ludismo foi um tipo de movimento, de organização de operários que foram inspirados por um dos seus líderes, o Ned Ludd, e que a estratégia desse grupo então era o quê? Era invadir as fábricas à noite e destruir as máquinas das fábricas. Por quê? Porque os ludistas achavam que a máquina estava roubando o emprego do homem, estava tirando oportunidade, desvalorizando o seu trabalho, o seu salário, e que então elas deveriam ser destruídas. Então era uma forma de protesto onde alguns trabalhadores invadiam as fábricas, destruíam a máquina para o quê? Incomodar o patrão, incomodar o sistema, incomodar a indústria e ver se gerava mais benefícios para os operários, para os trabalhadores daquela época. Já o cartismo, como o nome fala, lembra a carta, ou seja, foi uma carta, um documento escrito por alguns manifestantes assim, mais radicais, William Loftus e o Fergus O'Connor, que nesse documento eles levaram lá para o parlamento, para os políticos ingleses, e nesse documento eles exigiam que os trabalhadores da época ganhassem alguns direitos, ou seja, que o salário aumentasse, que o trabalho feminino fosse valorizado, que o trabalho infantil fosse extinto, que diminuísse as horas de trabalho, a jornada de trabalho que era de 14, 16 horas. Então, inicialmente, esse tipo de carta de manifestação vai ganhar milhares de assinaturas dos trabalhadores e vai pressionar o parlamento, o governo inglês, a mudar, a dar alguns direitos a esses trabalhadores. Pra vocês terem uma noção, depois de muita luta, principalmente pelo movimento cartista, que vai haver uma diminuição de horas da jornada de trabalho desses trabalhadores, que antes era 14, 16 horas, vai passar para 10 horas. Já foi uma grande conquista para aquela época. Então, quando esses trabalhadores se organizam, formam esses grupos para lutar por seus direitos, para aumentar o seu salário, ter uma condição melhor de vida, de trabalho, a gente chama isso aqui no Brasil de sindicatos. O que é um sindicato? É um grupo de trabalhadores que se reúnem para exigir melhorias no salário, melhorias na condição de trabalho, ok? Então, tudo isso que a gente falou até o momento é o que alguns historiadores chamam de primeira revolução industrial. Os historiadores, eles não. Depende muito do historiador. Tem historiador que gosta de dividir a revolução industrial em várias fases, tem historiador que não concorda com isso. Nós estamos falando, vou usar uma divisão aqui, da revolução industrial dividida em três fases, para a gente entender as modificações mais importantes que tiveram nela. Então, tudo que a gente falou até então, do começo da nossa videoaula até agora, seria características do que alguns historiadores chamam de primeira revolução industrial. Então, entre o ano de 1760 e 1860, né, esse período de 100 anos aí, é o que alguns chamam de primeira revolução industrial. Quais seriam as características desse período então que a gente falou? Vamos retomar aqui rapidinho. Seria o aparecimento das indústrias da Inglaterra, esse surgimento das máquinas a vapor, do tear mecânico nas fábricas de tecido, o uso do carvão como combustível, ou seja, esse predomínio dessa indústria têxtil, né? Ou seja, de tecidos, a utilização do ferro na construção dessas máquinas, e essas péssimas condições de trabalho que esses trabalhadores viviam no seu dia a dia e que vão obrigar o quê? O surgimento desses primeiros sindicatos por lutar para lutar por direitos. Então, esse slide sintetiza, resume muito bem os principais pontos que a gente comentou até agora, que foi a primeira revolução industrial. Já a segunda revolução industrial, alguns historiadores falam que ali entre 1860 até ali o período da Segunda Guerra Mundial, 1945, alguns falam em 1950. Então, o que resumidamente foi essa segunda revolução industrial? É quando a indústria se expande
Ela não fica mais na Inglaterra, ela passa para outros países. Então a França, a Bélgica, a Holanda, a Itália, a Alemanha, o Japão e os Estados Unidos vão investir também, vão desenvolver, vão expandir os seus negócios, as suas indústrias. Então nessa época vai surgir o que? O petróleo como combustível para as coisas. Vai surgir a energia elétrica para fazer as máquinas funcionarem. Então, olha só como há uma transformação significativa nessa tecnologia que era usada nessas indústrias com a segunda revolução industrial. Então, essas transformações levam a quê? Uma melhoria da condição de trabalho desses trabalhadores. Eles vão passar a ganhar alguns direitos nessas próximas décadas. Diminuir a hora de trabalho, ou o salário aumentar um pouquinho. Por quê? Essas melhorias. Tudo graças ao fortalecimento daqueles sindicatos, daqueles grupos de trabalhadores que vão fazer cada vez mais manifestações, que vão fazer greves, parar de trabalhar na fábrica e obrigar o que? A rever essas questões trabalhistas para a população. Outra característica importante da segunda revolução industrial é que o ferro vai ser substituído pelo aço, ou seja, por algo mais resistente. E aí então vai haver uma diversificação da indústria, vai surgir outros tipos de indústria. Se na primeira revolução a indústria forte, a bam bam bam, era a indústria de tecido, agora vai surgir o quê? Vai surgir as fábricas, as indústrias de eletrodomésticos, indústrias químicas, metalúrgicas, entre outras. Então, resumindo a revolução industrial, foi a fase então do fim do século XIX, onde vai surgir os motores elétricos, as primeiras lâmpadas elétricas, vai aperfeiçoar o telégrafo, o telefone, vai surgir então o petróleo como combustível, as máquinas vão ser mais complexas, vai usar o petróleo e a borracha para fazer vários produtos novos, vai usar a borracha e o petróleo como matéria-prima para fazer coisas novas. A pesquisa científica começa a revolucionar o mundo. Então tudo isso, né, é o que a gente caracteriza, resume alguns impactos industriais, sociais, econômicos que vêm com essa segunda revolução industrial, que não é o foco da nossa aula, mas que vale a pena estar comentando assim por cima. Uma coisa bem interessante que surge com a segunda revolução industrial é uma forma de organização do trabalho que a gente chama de Taylorismo. Não tem nada a ver com a cantora Taylor Swift, não, tá? Aqui Taylorismo é em homenagem a um engenheiro dos Estados Unidos, o Frederick Winslow Taylor, que ele criou um método para aumentar a produtividade das fábricas dele. Ele queria que as pessoas produzissem mais em menos tempo e com menos esforço. Então, se vocês olharem essas fotos aí do trabalho que usa a metodologia taylorista, o taylorismo, a gente percebe que os funcionários estão sentados, ou seja, não ficam se movimentando, se cansando. As ferramentas estão tudo ali próximas deles, as peças para eles trabalharem, montarem, ou seja, para não fazer muito movimento excessivo, que gaste tempo, ter tudo nas mãos para produzir mais em menos tempo. Então foi algo assim muito significativo, esse método de trabalho, essa forma de organização que surge com a segunda revolução industrial. Outra forma então de trabalho e de organização desse período da segunda revolução industrial vai ser o que a gente chama de Fordismo. Ou seja, você conhece lá os veículos da Ford? Pois então, é em homenagem, né, ao Henry Ford, ao criador dessa fábrica de veículos. E ele então, para aumentar sua produção, aumentar o seu lucro, ele criou um método que pegava o Taylorismo, que a gente falou agora mesmo, e fez umas modificações nessas ideias para aumentar a produtividade das suas empresas. Então ele aperfeiçoou o Taylorismo e ele traz a ideia de linha de montagem. Que é isso? É todo mundo fazer ao mesmo tempo aquele mesmo serviço. Então esse carro aqui que está no nosso slide é uma linha de montagem. Tá um atrás do outro, um monte de funcionário vai lá, coloca a roda no carro. Aí o carro vai para um outro lugar, todos os funcionários vão lá,
coloca um motor, ou seja, o trabalho tem etapas e todo mundo foca naquela etapa para produzir mais coisas em menor tempo. Vai ser graças ao Fordismo, ao Henry Ford, que vai surgir nas fábricas aquelas esteiras. Sabe aquele lugar que coloca a peça, o produto, e a esteira vai levando o produto até a mão do trabalhador que vai estar lá no outro setor, fazendo um outro passo daquele produto. Então, tudo isso para agilizar, para produzir mais rápido, mais quantidade em menos tempo. O Henry Ford, então, né, por ter uma noção, nessa época ele produziu milhares de carros desse modelo que é o que está na imagem, o Ford T. Já a terceira revolução industrial é a que a gente vive hoje, que vai lá por volta de 1945, 1950, né? Ou seja, após a Segunda Guerra Mundial até os dias de hoje. Então a gente chama esse período nosso, onde houve um grande avanço tecnológico na informática, na engenharia, na genética, na robótica, na biotecnologia, nos armamentos, nas telecomunicações, de terceira revolução industrial. Então agora, hoje em dia, nossos padrões, os nossos hábitos são padronizados. Está lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil ou no Japão, a gente tem hábitos parecidos de usar o celular, de usar um computador, de produzir determinada coisa. Por quê? Porque a revolução industrial agora ela é algo global. Ela está espalhada no mundo todo. A maioria das pessoas e dos locais tem acesso a algum tipo de tecnologia. Então, essa revolução industrial, essa terceira fase da revolução industrial, é o que está ocorrendo agora entre a metade, ou melhor, que ocorreu entre a metade do século XX até o que ocorre agora, a nossa atualidade. Então, nesse período teve, por exemplo, a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, onde houve um grande avanço tecnológico na parte de foguetes, né, a corrida espacial. Então, olha como a tecnologia avançou, as coisas globalizaram e estão mais próximos de quase todos. Então, se a Revolução Industrial foi tão significativa assim, é porque ela trouxe contribuições para a gente. Que coisas úteis ela trouxe? Alguns pontos positivos dessa Revolução Industrial pode ser então essas mudanças que a gente falou na sociedade, na política, na ciência. A urbanização que as cidades tiveram, as cidades cresceram, desenvolveram devido ao que? Devido a essa revolução industrial. Houve as máquinas que foram aprimoradas, o meio de transporte que surgiu. Tudo isso são contribuições positivas da Revolução Industrial. Em compensação, nem só de coisas boas vive esse período. Então, alguns prejuízos, alguns até bem sérios, foram causados, gerados devido à Revolução Industrial. Então a gente pode falar os desmatamentos, né? Olha quantas árvores foram cortadas para gerar lenha para essas fábricas, esses recursos naturais que foram gastos, né? O carvão que foi retirado do solo, o petróleo também que não é renovável, rios que foram poluídos. Então, assim, tudo isso causou grandes impactos, principalmente impactos ambientais para o mundo. E também, querendo ou não, gerou muitas desigualdades sociais. Então a gente vê pessoas muito ricas, outras muito pobres, tendo que conviver em espaços próximos. Olha essa foto do nosso slide, então. Uma favela dividida por um muro de prédios luxuosos, onde as pessoas têm piscinas, quadra de tênis, né? Enquanto ali na favela, então, não tem todas essas oportunidades, são muitas desigualdades. Então, eu espero que na aula de hoje vocês tenham compreendido um pouquinho dos impactos sociais, econômicos, que a Revolução Industrial teve, as contribuições que ela causou para a humanidade, os prejuízos também.
Então, assista essa videoaula com calma novamente. Quem não entendeu, quem tiver dúvida, me procurem no Facebook, no WhatsApp e respondam as atividades que eu vou estar disponibilizando. Não esqueçam de enviá-las para correção para mim, ok? Uma ótima aula a todos, uma ótima semana. Até a próxima. Tchau, tchau.